da 98 FM, já estava falando sobre a sua agenda aqui no Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo ao 12 em Ponto, ministro. Obrigado, Andréia. Obrigado a todos vocês aí pelo convite. Uma boa oportunidade de poder falar com o público potiguar de maneira direta e reta aqui, que eu sei que é a tradição de vocês aqui. Exatamente. É não jogar para baixo da mesa, é botar tudo e é assim que a gente gosta. O senhor já achou estranho a cadeira tá presa, né? O senhor já achou diferente. Ele já trouxe uma revelação nacional da cadeirada de Datena. Trouxe os bastidores. E aí eu já começo a perguntar. Não tem perigo de cadeirada. Não tem perigo aqui, viu, ministro? Fique tranquilo aqui, tá todo mundo consciente disso. Mas deixa eu perguntar para o senhor primeiro dessa parte institucional, porque eu sei que a bancada quer falar sobre política, a gente tem muita coisa, mas deixa eu entender a sua agenda institucional aqui. Primeiro, para quem ainda não sabe, o programa Governo na Rua, né? Tem sido aí a sua principal bandeira na Secretaria-Geral. O que é o Governo na Rua para o nosso ouvinte de forma bem clara e objetiva? Olha, o Governo do Brasil na Rua foi um pedido do Lula para levar o governo para perto das pessoas. O que acontece quando você precisa do governo? A pessoa tem que ir atrás do governo. Hoje, com o digital, se tornou até mais fácil. Tem o GovBR, você tem a senha e tal, mas muita gente tem dificuldade de lidar com o digital. As pessoas mais humildes, particularmente. As pessoas mais de idade. Gente, eu deixei passar aqui algum superchat, alguma coisa, não? Olha, o Daniel Teixeira falou assim, ó. Quero uma caneca, vamos ser amigos, eu busco. Ai, muito bom, muito bom. Ó, gente, quem quiser, eu nem li, naquela hora que eu tava falando aqui as coisas pros otários bolsonaristas, tá? Eu tinha que falar aquilo, né, pra ver se eles acordam, porque assim, com bolsonarista tem que ser terapia de choque, né, gente? Então eu tenho que falar as coisas olhando pra câmera, né? Eu não posso ficar olhando pro outro lado, eu tenho que olhar pra câmera, olhar nos olhos desses bosta e falar o que eles têm que ouvir, pra ver se eles acordam uma hora, né? Então, eu nem olhei aqui, eu não sei se eu deixei passar alguma coisa, mas... Tá? Quem gosta da live aqui, não esqueça. Ou quem gosta da live, não esqueça de dar o like. Não esqueça de pelo menos fazer um compartilhamento com alguém da live. E quem quiser ajudar a live, pode mandar superchat, faz pinguinho. Ou ajuda no Pix aqui, tá bom? Que é muito importante, tá, gente? A gente tá no meio do mês. Quem puder fazer qualquer ajudinha aqui no Pix, eu agradeço demais, tá bom, queridos? E obrigado a todos aqueles que mandaram um Pixinho de presente aí pelo meu aniversário. Eu agradeço muito, queridos. Vocês são maravilhosos. Vamos lá. Mais de idade, particularmente. E muita gente fica presa na burocracia e na dificuldade. O Lula falou, vamos dar uma invertida nisso? Em vez da pessoa ir até o governo, vamos levar o governo até a pessoa? E é isso que nós estamos fazendo no Brasil inteiro. Hoje aqui em Natal, na zona oeste da cidade, no IERN, no Instituto Estadual. E o que acontece? A gente leva os serviços de 11 ministérios do governo do Brasil, direitos, programas, para as pessoas poderem acessar. Um exemplo, mais cedo eu estava lá, passei no stand do INSS. Tinha mais de 1.000 pessoas lá só no INSS. A gente fez um consultório móvel de perícia. Então tem dezenas de peritos do INSS hoje lá trabalhando, de atendentes do INSS. Maria Tereza, a Maria Tereza é aquela moça que passou vergonha aqui outro dia falando um monte de bosta e não conseguiu responder nada. Maria Tereza, responde só essa pergunta pra mim. Por que ninguém da família Bolsonaro, nem o próprio Bolsonaro, muito menos qualquer deputado estadual, qualquer deputado federal, qualquer vereador, nenhum cargo comissionado de todo bolsonarismo, de todo bolsonarismo, de todo o Brasil, porque ninguém estava no dia 8 caminhando com as pessoas rumo aos prédios e à Praça dos Três Poderes. Porque ninguém, absolutamente ninguém, estava lá apoiando os manifestantes. Por quê? Responde essa, Maria Tereza. Tem aquela pessoa, por exemplo, que tem um filho autista, tem alguém com deficiência na família, mas não fez a renovação do cadastro dela, não fez a prova de vida, como se chama, e por isso acabou tendo benefício suspenso. Até agendar uma perícia, até ir no CRAS, é uma dificuldade. Hoje a pessoa pode ir lá e fazer isso na mesma hora.
ela vai lá fazer o CRAS numa sala, faz a perícia na outra sala, o resultado sai hoje 10 horas da noite. Isso é o do INSS, mas está lá a Caixa Econômica Federal fazendo cadastro do Reforma Casa Brasil, que é um programa que o Lula criou para poder liberar até R$30 mil de crédito, de empréstimo a juro baixo para as pessoas reformarem sua casa. Fazer um puxadinho, poder melhorar o piso, fazer o que for, ampliar e tal. Então, tá lá. A pessoa pode ir lá, faz análise de crédito. Se for aprovado o crédito e o resultado sai na hora, amanhã o dinheiro está na conta para a pessoa fazer. Então, ali, vários programas, e nesse caso, em parceria com o governo do estado, estava com a governadora Fátima agora, que estava lá também na inauguração da Feira da Cidadania, que é como nós estamos chamando comigo. E isso é só hoje? Hoje e amanhã. Hoje e amanhã, das 9 da manhã até as 5 da tarde, lá no Instituto Estadual do Rio Grande do Norte. E eu citei aqui 2 serviços. Nós poderíamos falar, lá está tendo unidade odontológica móvel atendendo dentista, está tendo vacinação, lá está tendo até os Simpatinhas. Não é só para gente não, tem para bicho também. O Lula criou o programa Simpatinhas ano passado, que está tendo microchipagem com RG animal, vacinação com atendimento veterinário para todos os bichinhos. Está lá uma fila de cachorro, gato, todo mundo lá na porta também. A nossa expectativa é atender mais de 10, 15 mil pessoas aqui em Natal entre hoje e amanhã. Ô, gente, tem uma maluca aqui na live falando que chineses estão ocupando vagas de brasileiros na Bahia, enquanto baianos, Bolsa Família, olha que pauta. Cara, essa Maria, ela é muito fake news, gente. Ela é uma mulher ela é muito baixa. Ela mente mesmo e ela não tá nem aí pro caráter dela, ela não tá nem aí pra mentira, ela só quer mentir pra tentar criar o caos. Ela mente de forma criminosa, ela não tá nem aí. Essa mulher é maluca, ela é totalmente maluca. Deixa eu só falar rapidamente aqui dessa fake news aí dos empregos na Bahia, tudo mentira. Gente, todo mundo sabe que a BYD, isso faz tempo já, isso já faz o quê? Uns 3, 4 anos. Foi no começo do governo Lula, né? 3 anos. A BYD pegou a sede da Ford, a Ford fechou no Brasil na época do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro não queria ajudar as fábricas automotivas no Brasil. Então a Ford foi uma que deixou de fazer carro comum e ela ficou só no segmento de caminhão, SUVs e caminhonetes grandes. E a parte de carro ela abandonou. Então ela ficou lá. O que aconteceu? A BYD foi para esse lugar onde era a fábrica da Ford. Tá? E o que acontece? A BYD, ela tem que montar carro elétrico e ela tem uma especialização para mexer na parte elétrica dos carros. Não tem como um brasileiro fazer, porque é muito conhecimento, é muita mão de obra. Então, essa parte de mão de obra técnica especializada, vem gente da China para fazer esse tipo de montagem. Mas tem vários outros trabalhos, que são brasileiros que estão sendo empregados. Então isso que ela tá falando é mentira. Ela é uma maluca, ela quer simplesmente criar o caos, desinformar as pessoas. Ela é mau caráter, né? Mau caráter. É uma pessoa que não tá nem aí, ela só vem aqui pra causar, pra fazer esses carcel aqui. Então, a BYD no Brasil emprega milhares de pessoas, tá? E aqueles prédios que estão sendo construídos lá é para os trabalhadores que não podem se deslocar, não só para os japoneses, não só para os chineses, desculpa, mas também para brasileiros, para quem tiver que trabalhar. Então eles estão criando ali uma cidade porque são muitos empregos, a fábrica é gigantesca e precisa dos alojamentos. Então não tem ninguém perdendo trabalho. Não tem ninguém perdendo trabalho. E inclusive esses chineses, inclusive os chineses que estão lá nesses prédios e estão trabalhando dentro das fábricas da BYD, que tem que ser os caras, por conta da tecnologia especializada dos carros elétricos, esses caras consomem nos bares, restaurantes, comida, tudo, vão se divertir, eles vão consumir em tudo que é da cidade, dos brasileiros. Então, esse dinheiro desses chineses que vieram de fora, vieram pro Brasil e estão trabalhando na BYD, o dinheiro deles está ficando no Brasil. Eles têm que se alimentar aqui, eles têm que se divertir aqui, eles têm que fazer tudo aqui. Então, eles estão deixando o dinheiro deles aqui. E está empregando milhares de brasileiros de forma indireta.
além da BYD empregar brasileiros, ela também, trazendo esses gringos pra cá, eles acabam consumindo muita coisa. Eles têm que fazer aulas de português, eles fazem aula de português para aprender o mínimo da língua aqui. Então eles consomem professores, eles consomem comida, eles consomem diversão, eles consomem combustível de carros, supostamente se eles forem andar com carros, como se diz? A combustão, porque na China, gente, também tem carro a combustão, tá? Tem chinês que não quer andar de elétrico, o cara quer andar em combustão, tá? Então eles vão consumir combustível aqui, eles vão consumir tudo que é relativo a uma pessoa que vive no Brasil. Então, todo mundo tá sendo empregado, todo mundo tá sendo beneficiado, e essa mulher aqui tá só falando bosta, simples assim, tá? Simples assim. Vamos lá. Hoje e amanhã. Ministro, o senhor citou aí a questão do INSS. Esse projeto, esse programa novo do governo, é para tentar também minimizar a questão da fila do INSS, que bateu um recorde, inclusive tem matéria da Folha de São Paulo de 2 dias atrás, dizendo que essa é uma dor de cabeça para o Palácio do Planalto, porque mais de 3 milhões na fila esperando pelos benefícios do INSS. Esse programa também seria para tentar minimizar isso e acelerar esse atendimento no INSS? Claro, é para ajudar a resolver a fila. A gente tem um problema de fila do INSS. Aliás, só não tem fila do INSS em governo que corta benefício, como foi o governo do Bolsonaro. No governo do Lula, como garante benefício para as pessoas, né, você não tem um número de peritos suficientes para poder atender a quantidade de benefícios. Então, você tem uma fila maior. Está resolvido. Eu estava aqui com o responsável do superintendente do INSS para a região nordeste do Brasil. Hoje, está fazendo uma contratação emergencial de peritos, né, e de atendentes do INSS para poder atender e resolver. O governo do Brasil na rua também é um caminho. Nossa expectativa é poder reduzir drasticamente a fila aqui em Natal através da edição de hoje. Ontem estivemos em Aracaju, houve um atendimento significativo na redução da fila também em Aracaju, em São Cristóvão, na região metropolitana, no estado de Sergipe. Esse é um dos objetivos do governo, a partir de um governo, como é o do presidente Lula, que tem lado, que não quer ficar só fazendo a tesoura, igual fazia o Paulo Guedes quando era ministro, cortando benefício dos outros. Parece que se divertia, era sádico, né? Mas que quer que o povo tenha acesso ao benefício. Ana Ruth Dantas. Ministro, agora essas demandas que o senhor traz e essas problemáticas que agora são enfrentadas pelo governo do Brasil na rua, são problemáticas bem antigas. A gente o presidente Lula, nesse Lula 3, já começou com essas demandas. Chama muita atenção que essas demandas, que sejam enfrentadas agora pelo programa Governo do Brasil na Rua e que estão sendo enfrentadas agora pelo Agora Tem Especialista, aconteçam justamente, coincidentemente, no ano eleitoral, ministro. Não é muita coincidência? Puta merda! Ah, mulher, não! Cadê o jornalismo, gente? Ô, senhora, o Lula entrou nesse mandato com o governo destruído. Bolsonaro deixou 300 bi de déficit, deixou tudo arrebentado. Eles têm que ter um tempo pra ir regulando. Tudo que o Lula já conquistou em 3 anos, a senhora quer tudo de uma vez? Tem coisas que demora mais pra arrumar. Pelo amor de Deus, que coisa ridícula. Coincidência? Não é verdade. Enfrentar esses temas só agora. Não é verdade o que você está dizendo. Gente, ele já enfrenta isso desde sempre. O Bolsonaro, por exemplo, na fome, com o Lula ele tinha erradicado a fome no Brasil, com o Bolsonaro voltou a 33 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Agora no Lula tem 6. Menor índice de desemprego, menor fome praticamente erradicada, o emprego quase pleno, o melhor índice de poder aquisitivo das pessoas, fim da cobrança de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Pelo amor de Deus, senhora, vai, parou, que coisa absurda. Agora Tem Especialistas, começou há 1 ano e meio. A Mais Cirurgia? Não, 1 ano e meio o programa foi criado por medida provisória pelo presidente Lula. Não é verdade. O problema é o seguinte, o Lula... Já tomou a primeira né, senhora? Já tomou a primeira, né? Ela quer assim, que ele entre e comece, né? O cara teve que primeiro arrumar a casa pra começar. Pelo amor de Deus, gente. Ah, não. Pegou uma situação que foi um Estado brasileiro destroçado. Se não tivesse a PEC da transição em janeiro...
Acabei de falar isso. Teve que ter a PEC da transição. Quantas vezes eu expliquei pra vocês sobre a PEC da transição, que foi a PEC que o próprio Congresso aprovou, o Congresso que era de maioria bolsonarista, eles mesmos falaram, cacete, tá tudo arrebentado mesmo, a gente não sabia. Aprova a PEC da transição, dá 150 bilhões pro governo, porque senão não dá nem pra ele começar. O Bolsonaro acabou com o país. Mano. São muito ignorantes esses jornalistas, gente. É muito ignorante. Em janeiro de 2023... Olha, o Cristiano Góes falou assim, ó, mandou um superchat aqui, ele falou assim, ó, nenhum deputado de direita foi no 8 de janeiro e nenhum gado aqui da live também foi. Digitar groselhas no chat é fácil, mas nenhum deles foi preso. Os gados aqui da live são todos gargantas. Exatamente. Por que esses gados daqui também não foram? Boa pergunta, né, Cristiano? Tem que perguntar pros gados aqui, por que vocês não foram lá no 8 de janeiro junto com os caras também? Vocês são tudo Nutella aí, quer ficar falando de Bolsonaro. Tá certo, Cristiano. Obrigado, meu irmão. 23 tinha parado 90% das obras nesse país. Porque não tinha dinheiro nem pro cafezinho. Porque o seu Bolsonaro, esse sim, que além de usar a Polícia Rodoviária Federal para impedir gente aqui no Nordeste de votar, porque era eleitor do Lula, usou a máquina pública de maneira vergonhosa e escancarada, gastou o que não tinha para tentar correr atrás de uma eleição que estava perdida, porque ele matou 700 mil pessoas na pandemia quando não quis dar vacina. Uma eleição que estava perdida porque ele ironizou e ridicularizou o povo que estava sofrendo, dizendo que não era coveiro, que tinha que parar de mimimi. Uma eleição que estava perdida porque ele acabou com uma série de programas sociais e o povo não é besta. E aí ele deixou um passivo, deixou um rombo, um buraco. E o presidente Lula teve que fazer um processo de reconstrução. Tanto é que o lema dos primeiros 2 anos do governo do Lula era união e reconstrução. O governo Lula começou a poder fazer algo diferente, por exemplo, o pé de meia, que não surgiu em ano eleitoral. Por exemplo, agora tem especialistas que não surgiu em ano eleitoral. Por exemplo, todas as iniciativas do Lula 3 que começaram, quando ele conseguiu arrumar a casa primeiro. Se você chega, sua casa tá uma bagunça, você entrou, tá tudo... Gente, eu nem tinha visto isso aí, tá? Eu vi que teve a entrevista, mas eu não vi a entrevista. Exatamente o que eu falei, ele tá falando. Primeiro, tem que arrumar a casa, porque o Bolsonaro destruiu o país. Eu fiz uma live inteira na época da PEC da transição, quando o Lula venceu a eleição. Eu fiz uma live inteira lendo a PEC da transição inteira. Quem tava aqui comigo viu. Inteira, eu explicando ponto a ponto a PEC da transição. E mostrei que o Bolsonaro destruiu o país. E a PEC da transição não foi uma coisa do governo Lula, foi uma coisa do governo Lula que mostrou ao presidente do Senado e o presidente da Câmara que eram bolsonaristas eleitos por Bolsonaro, tá? Que na época era o Davi Alcolumbre e o Arthur Lira. O Arthur Lira aprovou a PEC da transição. Então, vamos ficar bem quietinhos, vocês vagabundos, tá? Fiquem bem quietinhos aí, parem de mentir. Tudo quebrado, destroçado, primeiro você tem que arrumar a casa, depois você faz a novidade. Foi isso que o presidente Lula fez. Agora, essa visão que o senhor está trazendo aqui para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, não é exatamente o que as pesquisas têm mostrado em relação à aprovação do governo Lula. Senhora, a aprovação do governo Lula depende mais de marketing do que do realmente aconteceu. A senhora, para fazer essa pergunta é uma bosta, a tua pergunta é uma bosta. A senhora deveria ter falado assim, apesar do Lula realmente ter entregue tudo isso, o povo não está conseguindo ver. Agora a senhora tá falando que a pesquisa é que manda? Então quer dizer, se o povo tá falando, olha, não tá tão bom, não é porque não foi feito, e sim porque os caras são tão idiotas que eles preferem acreditar no Zap Zap do que no que é real. Aí a gente não tem culpa, são um bando de imbecis, né? A pesquisa mais recente Quest mostra que Lula está desaprovado por 51% dos brasileiros e 56% não confiam no presidente. Eu responderia assim pra ela assim, eles dizerem que desaprovam o governo, significa que tudo que eu acabei de dizer aqui não foi entregue? A percepção não anula a realidade, senhora. Simples assim. Agora, se eles estão acreditando em mentiras do Bolsonaro
em vez de ir verificar a realidade do país, aí eu não sei o que tem que acontecer, mas a gente vai melhorar a comunicação e vamos mostrar o que tá acontecendo. Agora, essa entrevista, gente, eu não entendo como pessoas, gente, tão ignorantes podem ser jornalistas. Sabe, assim, eu não consigo entender como esse pessoal tem emprego, gente. Olha o nível do jornalismo. O que está faltando, então, para que tudo isso que o senhor está anunciando, essa preocupação do presidente Lula, ela realmente chegue ao eleitor, ao brasileiro, que não está vendo com bons olhos? É a maior desaprovação de Lula nos últimos tempos. Ana, deixa eu falar uma coisa para você. E podia ter falado para ela assim também. O que vocês, Rádio 98, estão fazendo para mostrar tudo que o Lula tem feito e entregue para o país? O que vocês da comunicação estão fazendo para que isso aconteça? O que eu tô vendo é um monte de lugar ignorando as conquistas do governo federal, ignorando tudo isso, e fica só a cargo do governo divulgar. Só tem que depender do governo divulgar? Eu acho que vocês deveriam divulgar também, né? Se vocês fazem jornalismo, se vocês são profissionais, divulguem todo dia e mostrem pro povo que está sendo entregue. Agora vocês vão deixar o povo ter uma impressão errada do que realmente está sendo feito? Ah, mas eu já ia meter o pé já em todo mundo lá. É por isso que eu não sou político. Uma coisa é quando não se está em campanha. Você tem um grau de insatisfação hoje que não é no Brasil não, é no mundo. Você não vai encontrar no mundo, é raro você encontrar um governo com uma grande aprovação, porque depois da era da rede social, depois da extrema-direita, você tem um nível de polarização, que aquela história, por exemplo, quando o Lula terminou o segundo mandato dele com 90% de aprovação, isso não vai se repetir nunca mais, por melhor que seja o governo. Você tem um grau de insatisfação, de sentimento antissistema na sociedade que a extrema-direita tenta capitalizar, aliás, da maneira mais hipócrita possível, porque não tem nada mais sistema do que o bolsonarismo. É o time dos bancos, mas é o time dos grandes empresários. Rede social? Não, calma. Mais informação? Calma, eu vou falar, vou chegar lá. Não é? É o time dos bancos, é o time dos grandes empresários, é o time que é contra acabar com a escala 6x1, quer que o trabalhador... Mano, ai, Ô, Júlia, patriota. Ô, Júlia, você não tem vergonha, Júlia? Você gosta de aparecer aqui no canal como uma pessoa limitada? É isso? Olha o que a Júlia escreveu, gente. Eu preciso ler isso pra vocês, tá? Porque isso aqui é bem típico de pessoa limitada. Olha o que ela escreveu. Errado. Bukele tem aprovação recorde porque fez o básico, prendeu bandido. Senhora, o Bukele tem aprovação porque lá virou ditadura. Lá não tem judiciário, lá não tem legislativo e quem falar mal do Bukele vai preso. Lá é ditadura. Pelo amor de Deus, a senhora não pode ser tão ignorante assim. É que nem na ditadura brasileira. Tem gente que fala assim, a ditadura foi ótima. É lógico, porque não tinha opositor, né? Os opositores, eles pegavam o cara, sumiam com ele, nem o corpo achavam mais. Não é possível que a senhora pode ser tão ignorante, não é possível. Senhora, se não tem oposição, se não pode ter oposição, ele trata todo mundo como bandido. Ele fala, pô, aquele cara ali tá falando mal de mim, é bandido, prende. Aquele ali tá falando mal de mim, é bandido, prende. Todo mundo é bandido. A senhora não pode ser. Não é possível que a senhora seja tão ignorante assim. Não é possível. Não é possível. Eu tô assim, eu tô abismado. Tudo tem limite, senhora. Mas assim, o que você acabou de dizer aí é... Nossa, mano. Trabalhador se mate, se esfole de trabalhar para defender bilionário. E esse time tem a pachorra de vir dizer que é antissistema. Convence uma parte da sociedade. Nós estamos numa era em que tem muita fake news. Só que nós estamos num momento, e isso mexe nas pesquisas, tanto de intenção de voto como de aprovação de governo, em que um lado está batendo, até porque não tem mais o que fazer, o Lula tem o Brasil para governar. O Flávio Bolsonaro pode ficar o dia inteiro viajando e falando com os outros, né? O Lula tem trabalho para fazer. Então, um lado está batendo... e o outro lado está governando. Mas daqui a pouco vai iniciar a campanha. Eu só queria terminar esse raciocínio, porque isso é importante. Mas é porque... E aí, quando iniciar a campanha, o povo brasileiro vai poder comparar claramente o que cada um fez. Quando iniciar a campanha, o povo brasileiro vai poder comparar a trajetória. Quem é Lula
e quem é Flávio Bolsonaro? Aí a gente fala de pesquisa. Eu faço questão de voltar aqui daqui a uns 5 meses pra gente conversar sobre pesquisa. Mas a minha pergunta é dentro do que a Karina falou. Os números são extremamente da economia, são extremamente favoráveis ao governo Lula. Todos os números em todas as áreas, exceto no déficit fiscal, mas os números da economia, a questão do desemprego, a questão de uma série de situações da economia são favoráveis ao governo Lula. O diretor do IBGE, o Ministério Público que sabe, tá maquiando pois é, números. e aí... Maquiando número. Aí vamos lá. Então, vamos entrar no negacionismo, daqui a pouco também é contra a vacina, que não acredita em pesquisa, não acredita em número. Mas isso é uma notícia nacional, então, vamos lá. Aí é difícil. Mas o motivo não foi esse não, Karina, o motivo foi outro. Foi uma questão administrativa lá do... Mano, vamos voltar aqui, peraí. Vai poder comparar a trajetória. Quem é Lula e quem é Flávio Bolsonaro. Aí a gente fala de pesquisa. Eu faço questão de voltar aqui daqui a uns 5 meses pra gente conversar sobre pesquisa. Mas a minha pergunta é dentro do que a Karina falou. Os números são extremamente da economia, são extremamente favoráveis ao governo Lula. Todos os números em todas as áreas, exceto no déficit fiscal, mas os números da economia... Exceto no déficit fiscal? Como assim no déficit fiscal, cara? O governo Lula bateu todas as metas. Que déficit fiscal você está falando? A única coisa que tem déficit no Brasil é a dívida pública, que não tem nada a ver com o Lula. Tem a ver com os juros do Banco Central. Não é o Lula que comanda isso. Pelo amor de Deus, quem botou o Banco Central para ser independente foi o Temer. Não foi o Lula, não. A questão do desemprego, a questão de uma série de situações da economia são favoráveis ao governo Lula. O diretor do IBGE, o Ministério Público que sabe, tá maquiando números. E aí... Como é que é? A mulher falou que o IBGE tá mascarando os números. Mano, a mulher acabou de cometer um crime no meio da entrevista. Aí vamos lá. Então, vamos entrar no negacionismo, daqui a pouco também é contra a vacina, que não acredita em pesquisa, não acredita em número. Aí é difícil. Nacional, então, vamos lá. Aí é difícil. Mas o motivo não foi esse não, Karina, o motivo foi outro. Foi uma questão administrativa lá do IBGE. Mas a questão os números são favoráveis ao governo Lula. As pautas da direita, pelo menos até agora da extrema-direita, eram fazer comícios para anistiar os condenados do 8 de janeiro, para dar induta a Bolsonaro. Os governadores saíam de seus estados, dos principais estados do Brasil, para isso. O Nicolas sai de Minas para fazer uma caminhada, não por alguma pauta de interesse da sociedade, mas para fazer uma pauta de novo pela anistia dos condenados. É isso que eu quero ver. Flávio Bolsonaro até hoje não disse uma palavra sobre o Brasil. Fala do pai e fala também dessa situação de Alexandre de Moraes e vai lá. E como é que esse cara está crescendo, encostando em alguém que está bem? Posso lhe dizer qual é a minha opinião? Ninguém é dono da verdade, mas vou lhe dizer qual é a minha opinião. Primeiro, precisa ver, quando o Nicolas está viajando por aí, precisa saber se é no jatinho do Vorcar ou não, né? Porque ele parece que foi pego andando no jatinho do Banco Master, rapaz. Que é uma coisa impressionante. Imagina se fosse alguém do Lula, né? Já tinha impeachment, não sei o quê. Mas como é o Nicolas, os bolsonaristas, tá tudo quietinho. Mas Lula se reuniu com o Vorcar, o presidente da República se reuniu com o Vorcar, com o dono do Bradesco, com o dono do Itaú, com o dono... O presidente da República se reúne com empresários, com banqueiros, com trabalhadores, com todo mundo. Assim como o presidente do Banco Central do Bolsonaro, o seu Campos Neto, se reuniu 24 vezes com o Vorcaro e foi quem passou pano e mandou engavetar quando recebeu a denúncia de que tinha esquema com máscara. E 3 ministros para a reunião com o Vorcaro. Houve a reunião. E o que o Galípolo fez? Mas, meu Deus do céu! O Vorcaro não era investigado, cara! O Vorcaro pediu uma audiência com o presidente. O presidente chamou os responsáveis e fez a reunião. Lógico que tem que ter ministro, é óbvio. Vai fazer Olha, é o seguinte: se o Lula se encontra com o Vorcaro sozinho, é porque é sozinho. Se ele se encontra com o Vorcaro com ministros, é porque é com ministros. Qual é a tua, cara? Qual é a tua? Mano. Fez? Mandou liquidar o Master. Olha que coisa. Enquanto o Campos Neto ficou quietinho e deixou quieto. Vamos falar de envolvimento do Banco Master. Eu quero responder tua pergunta porque ela é importante. Mas antes, já que a gente entrou nesse tema, acho que esse é um tema quente. Vamos falar de envolvimento com o Banco Master? Porque parece que uma parte da sociedade está querendo jogar isso no colo do Lula. Ora! Quem andou no jatinho do Vorcaro não foi o Lula, foi o seu Nicolas Ferreira, que é bolsonarista. Quem botou 1 bilhão de dinheiro no Banco Master, de dinheiro dos velhinhos do Rio de Janeiro, da Rio Previdência, foi o seu Cláudio Castro, que é bolsonarista. Quem indicou o presidente da Rio Previdência, que está envolvido no esquema de jogou dinheiro pela janela, foi o seu Flávio Bolsonaro. E provo.
A indicação do presidente da Rio Previdência, bandido, envolvido no escândalo do Master, foi feita pelo seu Flávio Bolsonaro. Pesquisem. E aí, ministro, Quem tentou salvar o Master com BRB para esconder o escândalo foi o seu ibanês bolsonarista que ajudou no 8 de janeiro e foi afastado. Quem o Master financiou campanha foi a do Bolsonaro e do Tarcísio. Então, ó, quem pariu o Matheus que o balance. Ministro, esse escândalo é Bolsomaster. Deixa eu que fique perguntar muito para o claro senhor, aqui. então, já que o senhor está falando sobre. Meu, essa mulher é muito bolsonarista, ela não tá nem aí, ela é bolsonarista no talo. Ela fica tentando defender o Bolsonaro, mas não dá, e dá pra ver que ela não sabe nada, né? Nossa, o Boulos acabou com todo mundo ali, né? O Banco Master e o envolvimento dos ministros, como é que o senhor está vendo aí? Que envolvimento de ministro, senhora? Prova o envolvimento! Do Supremo Tribunal Federal. Ministro, acrescentar claro. Nessa pergunta do Banco Master, já que o assunto é Banco Master. E o envolvimento dos ministros, o que o senhor acha? Ele só vai achar, porque a senhora não tem prova, a Malu Gaspar não tem prova, o que tem são vazamentos ilegais, que nunca ninguém conseguiu provar o que é, o que não é, qual a ligação de quem, pra que telefone era. Inclusive, a amante do Vorcaro, ela usava ele usava um nome diferente pra ela. Ele pode ter colocado o nome de qualquer pessoa em qualquer telefone. Cara, tipo assim, meu, que bizarro. Ela não sabe o que falar, ela teve que falar dos ministros. Porque o envolvimento do governo Lula com o Banco Master é zero. É zero. Aí ela não sabia o que falar, teve que mudar pros ministros. Vergonhoso. Jornalismo vergonhoso. E por que somente os petistas e a base do governo Lula tenta blindar a investigação do Banco Master, tenta impedir a criação... Como é que é? Os ministros do Lula tentam impedir a investigação do Banco Master. Do que a senhora tá falando? Cara, é só fake news, os caras não estão nem aí. A criação da CPMI do Banco Master. Eu respondo essa tua questão com prazer. Você acha que sabe quem propôs a CPI? Um cidadão chamado Carlos Jordi. Carlos Jordi é um bolsonarista do Rio de Janeiro que teve operação da PF na porta dele porque fez esquema com cota parlamentar e emenda. Alguém acha que o Carlos Jordi está preocupado com corrupção? Tá tendo investigação do Master pela PF, pelo Ministério Público. Alguém acha que uma comissão criada pelo Carlos Jordi é para investigar ou é para fazer politicagem? Então vamos falar sério. Agora, nesse caso que você mencionou, se tem ministro do Supremo envolvido, que pague. A gente não passa pano para ninguém. Se tem ministro do Supremo envolvido, que responda. Responda pelas suas questões. Se provar que fez coisa errada, que pague. O mesmo vale para todos. Para Lulinha também, ministro? Claro, isso quem disse para você e para o Brasil foi o presidente da República. Mas o PT quando o presidente da República, o PT tá blindando o Lulinha. Tu viu o que a mulher falou de fundo? Mas o PT tá blindando o Lulinha. O quê? Todo o sigilo do Lulinha foi quebrado. Não acharam nada. Zero. Quem tá blindando o Lulinha? O Lulinha teve o seu sigilo bancário quebrado sem motivo. Bagunçaram a vida do cara inteira. Esmiuçaram. Todo mundo tem acesso a tudo das contas do cara. Não acharam um envolvimento sequer com absolutamente nada. Zero. E agora, mesmo sabendo que o cara não tem envolvimento nenhum com absolutamente nada, eles querem pegar o Lulinha e colocar ele lá na CPMI só pra poderem filmar ele e ficarem fazendo perguntas sem sentido. Pra quê? Pra desgastar o presidente Lula. É só pra isso. Mesmo os caras vendo que não tem prova nenhuma, eles só querem pegar o Lulinha, colocar lá pra ficar desgastando o cara, pra ficar fazendo palanque, pra ficar fazendo videozinho, corte na internet. É só pra isso. Quando houve a primeira menção ao Lulinha, que não tem nada a ver com o Master, né? Claro, é do INSS. Quando houve a primeira menção ao Lulinha, ao Fábio, o Lula foi a público e disse: se meu filho tiver envolvido, que seja investigado. Agora, quando, no governo anterior, o seu... Gente, tem um cara aqui chamado João Oioli. João Oioli. Ele é um cara que eu conheci lá em 2017, tá? Que na época que o Lula tava preso, né? Que o Lula não podia ir e que a gente tava acreditando nas falcatruas
do Sérgio Moro, do coisa, e ele entrou aqui no Facebook agora, e eu lembro dele, João Oioli, e ele falou assim, Victor, quem te viu e quem te vê. João Oioli, eu não sei o que você quis dizer com isso, tá? Mas eu sou um cara que, se eu descubro a verdade, eu não vou ficar na mentira. Se eu descubro a verdade, eu vou pro lado da verdade. É simplesmente isso. Eu, como todo brasileiro enganado naquela época, eu acreditei na justiça e depois eu percebi que tudo aquilo era uma grande farsa. E quem é bolsonarista hoje é vagabundo. Porque o Bolsonaro enganou todo mundo, o Lula foi injustiçado e a gente tá aqui lutando pela verdade. É por isso que eu deixo meu telefone na tela aqui, ó, pra qualquer um ligar e debater comigo. Sempre foi assim aqui. Jogo aberto. Sempre foi aqui. Tá? E não precisa dizer quem te viu e quem te vê. Quem me viu em qualquer época da minha vida sabe que eu sempre lutei pela verdade. E por mais enganado que eu estava, eu não tenho vergonha de ter sido enganado. Eu teria vergonha de não ter consertado aquilo que eu errei. Se eu errei um dia achando que o Lula era uma pessoa desonesta, eu já me redimi. Já pedi desculpa 1000 vezes e tô hoje lutando pelo que é certo. Simples assim. Eu não tenho vergonha de assumir os meus erros. Eu tenho vergonha é de não ter coragem de arrumar algo injusto. E eu faria isso por qualquer pessoa, não somente pelo Lula. Eu faria isso por qualquer pessoa injustiçada. Qualquer uma. Simples assim. O seu Flávio Bolsonaro, que agora se meteu a ser candidato, quando ele foi citado no esquema de milícia do Rio de Janeiro, de Queiroz, de rachadinha e loja de chocolate, quando estava sendo investigado pela Polícia Federal no assassinato da Marielle Franco, o que o Bolsonaro fez? Isso está gravado e público. Bolsonaro falou, ninguém vai perder filho meu. Afastou o diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro, demitiu o ministro da Justiça porque não quis intervir. Essa é a diferença. Um lado investiga, outro lado passa pano. Aí quando um lado passa pano, como o bolsonarismo fez durante os 4 anos sem parar, não aparece escândalo. Aí todo mundo acha, poxa, acabou a corrupção. É lógico, se não tem investigação, não tem corrupção. Você pode ser o cidadão mais sujo, corrupto do mundo. Se ninguém te investiga, você vai andar pela rua como honesto. Mas, ministro, se o presidente... envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Como é? Tem algum processo, alguma coisa? Joias. Joias. Absolvido, coisa nenhuma. Segundo, absolvido, coisa nenhuma. Vamos lá, vamos explicar aqui. A mulher tá falando assim, PGR mandou arquivar o processo. Realmente, a PGR mandou arquivar o processo. Mas o processo só é arquivado definitivamente depois que o juiz arquiva. A PGR pediu o arquivamento do caso das joias para o Bolsonaro, porque de maneira totalmente, na minha opinião, de maneira totalmente equivocada e absurda, ele disse que não tem lei que regulamenta. Olha, senhor PGR, me perdoe, totalmente errado. A própria Constituição e o próprio Estatuto do Servidor Público diz que o servidor público não pode receber nenhum tipo de presente. Imagine receber milhões em joias. Totalmente errada, decisão absurda da PGR, tá? Só que, vamos lembrar que a lei é o seguinte, o dono da ação penal é o Ministério Público, realmente. Ele pediu o arquivamento, mas o ministro pode pedir novas diligências e enquanto o juiz não arquiva, não está arquivado. Então a senhora está mentindo. A PGR pedir o arquivamento não quer dizer que o processo foi arquivado. Não tem nada a ver. Não é a PGR que arquiva. A PGR pede o arquivamento, mas quem arquiva é o juiz. Vamos lá, vamos por partes. Segundo, né? CPI da Covid, vacina da Covaxin. Todos terceiro. Mentira, gente. Não minta. Não tem nada de arquivado isso aí, senhora. Nada arquivado. Tá sim numa rede. Não minta, não está arquivado. Não minta. Não minta pro público. Isso não é verdade. Mas podemos continuar. Não parou por aí, não. O esquema do INSS começou com quem? Seu Onyx Lorenzoni, ministro da Previdência do Bolsonaro. Gente, eu tô falando aqui, ó, a Júlia Patriota, como sempre, ela só fala bosta. Ela fala assim, agora a PGR não presta. Eu não falei que a PGR não presta. Eu continuo admirando o trabalho do Gonê.
Gonê é um jurista sensacional, mas nesse caso, ele dividiu opiniões. Nesse caso, eu discordo dele. E eu discordar do Gonê, de uma decisão do Gonê, eu li aqui a decisão inteira do Gonê. Discordar da decisão do Gonê não quer dizer que eu ache que ele não presta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Continuo admirando o Gonê por todos os trabalhos que ele já fez, mas tenho críticas ao Gonê. Tenho críticas, tá? Nada muda. Continuo admirando o Gonê do mesmo jeito. Claro. Esquema do Master estava acontecendo no governo Bolsonaro. O Campos Neto, indicado por ele, presidente do Banco Central, botou dentro da gaveta. Então não venham aqui querer dizer que Bolsonaro é limpinho, não. A família mais suja e miliciana do Brasil. Deixa eu só trazer uma informação, ministro. O senhor disse que era mentira, mas tem informação aqui na página do Supremo Tribunal Federal. 28 de 3 de 2025, o STF arquiva a investigação contra ex-presidente STF não arquivou. Jair Messias Bolsonaro por fraude de cartão de vacina. Tem informação. Não, fraude de cartão de vacina. Ele não falou de fraude de cartão de vacina, isso é outra coisa. E a fraude, vamos lá, gente, vamos lá, porque a ignorância. Que ignorância, gente, quanta ignorância. Olha, por que eu tô fazendo direito? Eu sou jornalista. Formado. Por que eu tô fazendo direito? Porque eu quero mais conhecimento. Porque eu não quero passar essa vergonha absurda aqui, ó. Eu não quero ser pitaqueiro. Eu quero ser técnico. Eu quero ser um jornalista técnico. Se eu quero falar de direito, eu tenho que estudar direito. Se eu quero ser jornalista de bolo, eu tenho que estudar culinária. Se eu quero ser jornalista de pontos turísticos da cidade, eu tenho que viajar e conhecer. Agora, se eu quero falar de direito, eu tenho que estudar direito. Vamos lá, gente. O arquivamento da fraude das vacinas, teve um outro cara que foi condenado, que é o cara que realmente mexeu nas vacinas, tá? Foi arquivado pro Bolsonaro porque não teve ligação com o dolo. Ele pode ter sido beneficiado, mas não tem ligação com o dolo. E o objeto perdeu o tempo, o timing do processo perdeu. Então tem lá o negócio, o princípio da contemporaneidade também. Então isso perdeu o objeto. Tá? Mas teve um outro cara lá que foi condenado. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, essa mulher aqui tá desinformada, tá só lendo título. Ela vive de título, ela não consegue ler o bojo. Informações sobre... fraude de cartão de vacina é outra coisa, nós não falamos sobre outra isso. coisa, exatamente. Desvio de dinheiro da vacina na Covaxin, é outra coisa. Também foi arquivado. Não foi. Procuradoria-Geral da República pediu arquivamento também por falta de prova. Hoje existe Google, hoje existe todas essas coisas, a gente pode provar na sequência. A gente tá vendo isso agora aqui, viu, ministro? Se o senhor disse que o presidente Lula se diferencia em relação ao Bolsonaro, em relação à questão da interferência na Polícia Federal, e a gente está vendo que a Polícia Federal manteve aí a investigação, mas por que o próprio Lulinha, através de sua defesa, não quer que quebre o sigilo bancário dele? Quem não deve, não teme, não deveria ser assim. O sigilo foi aberto. Não. Meu Deus do céu, senhor! O sigilo dele foi arreganhado! Ele tá assim, ó. Pegaram as contas dele, arreganharam. Do que você tá falando, cara? Do que você tá falando? Meu Deus, os caras estão tudo maluco aí nessa rádio. Não, foi aberto pela justiça. O sigilo foi aberto, ele disse... Foi aberto pela justiça. Não, eu vou mandar pra sua casa. Pô, é lógico que é a justiça. É só a justiça que pode fazer isso, querido. Você quer que faça o quê? Ai, mas foi a justiça que abriu o sigilo dele. Pô, é lógico. Quer que seja quem? Tá na Constituição lá. Cláusula pétrea. Direito à intimidade e à privacidade. Tu quer que faça o quê? Que ele pegue as contas dele e jogue na internet? Mano, que doideira, velho. Mano, que absurdo. Ele disponibilizou pra justiça. A Polícia Federal pediu pra abrir. Ele disponibilizou pra justiça. Antes do pedido? Mas quem é que pega a própria conta e abre porque quer? Abre o senhor a sua. Mano, desde quando alguém vai pegar as próprias contas e falar assim, olha, gente, antes da polícia pedir, tá aqui, ó, pra todo mundo. Gente, isso é insano. Isso é insano. Desde quando o Lulinha, ele precisa ficar fazendo dando esse tipo de absurdo. Olha, eu vou pegar as minhas contas e vou abrir pra todo mundo. Tá louco? O cara não deve nada. Mano, cara... Mano, não tem, jornalismo acabou, gente, o jornalismo acabou. Mas pra quê
que a pessoa vai sair. Alguém tá dizendo assim, sai jogando meu sigilo bancário aqui pra CPMI, pra Tem problema pra quebrar que o é sigilo, isso, não tem, gente? ministro? Ele tem algum problema isso? nisso? Não, eu imagino que não. Tanto é que foi quebrado e saiu algum problema? Ainda não. Pois é. Ainda? Ainda não? Ainda não? Não, não é ainda não. Não tem. Já tiveram acesso a tudo, não tem. Cara... Sendo investigado, ainda segue as investigações. Ana Ruth Dantas, por favor. Ministro, eu queria continuar nessa pauta Vorcário, Banco Master. E isso porque há um entrelaçamento de pessoas do governo com o Banco Master, com Daniel Vorcário. E eu faço referência, por Quem do governo? Quem do governo com o Banco Master? Quem? Mano, que rádio é essa, brother? Que absurdo é esse, exemplo, cara? aquele contrato de consultoria de Ricardo Lewandowski, que até pouco tempo era ministro da Justiça. Não tem muito... Meu Deus do céu, qual a ilegalidade? Qual a ilegalidade? O Banco Master fazia negócio com todo mundo, ele não estava sendo investigado. Quem passou pano pro Banco Master e deixou o Banco Master fazer negócios foi o Banco Central do Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro, e a CVM, o Conselho de Valores Monetários, que também foi indicado pelo Bolsonaro. Os dois indicados pelo Bolsonaro, que eram responsáveis por fiscalizar o sistema financeiro, eles que deixaram o Banco Master atuar tranquilo mesmo com as fraudes. Qual o problema de vocês, jornalistas? Qual o problema de vocês? Vão estudar! Volta pra escola! Tem muito entrelaçamento. Eu não estou falando de Lula, mas eu estou falando de pessoas que orbitam em torno dele. Não tem muito entrelaçamento. Pessoas que orbitam. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu não tô falando de Lula, tô falando só das pessoas que orbitam. Então ele é culpa. Mano, olha, não tem, acabou, velho. Acabou, é qualquer nota, mano. O bagulho tá baixo, cara. O nível tá esgoto, assim, nível esgoto de jornalismo, cara. Que bosta. Do caso Master com pessoas ligadas ao governo e mais. No caso de Lulinha, eu vou voltar a esse assunto, porque, ministro, qual seria o problema de quebrar, por exemplo, eu, Ana Ruth, não teria nenhum problema de quebrar o meu sigilo bancário. Então vai lá e mostra, bota na internet a tua conta, então. Sai mostrando a tua conta sem motivo. Cara, mano, só tem maluco. Não tem mais jornalismo, só tem maluco. Abra, Ana Ruth. Não, eu tô perguntando por quê. Se você não tem problema, abra. O Fábio Luiz Lula da Silva, ele se obstaculou para quebrar o sigilo bancário dele. Porra, porque tem que ter motivo, senhora. É direito à privacidade, está na Constituição, senhora. Ninguém é obrigado a fazer senão por medida judicial. O que a senhora tá falando? Se isso vira moda? Pô, se a senhora acha que todo mundo tem que abrir as contas, pede pra todo mundo da família Bolsonaro abrir. Se eles não devem nada, pede pro Flávio Rachadinho abrir. Por que a senhora não fala isso deles? Por que a senhora não fala isso da Michele Bolsonaro? Por que a senhora não fala isso do Ciro Nogueira? Cara, mano, não dá, é inacreditável, gente. Isso não é jornalismo, gente, desculpa, gente, eu sou formado em jornalismo. Desculpa, isso não é jornalismo. Isso aqui é qualquer coisa menos jornalismo, tá? Não dá mais, não dá, gente, não dá. Nada foi quebrado, tá público. Mas por determinação, ministro. Independente, foi quebrado e tá público. Tem alguma coisa? Apareceu? Todo o Senado viu. Ministro. Apareceu alguma coisa? Não, tem um tempo já foi analisado. Foi lá, 20 milhões em 4 anos, não sei o quê. Já foi analisado. Saiu alguma coisa? Então, pare de buscar pelo em ovo, gente. Pois é, Lulinha foi acusado... Pare de ser imprensa partidária, isso não ajuda. Lulinha foi acusado em outro momento lá atrás e não foi comprovada a participação dele em aquela questão do Lava Jato e tal. Qual a diferença dos filhos de Bolsonaro para os filhos de Lula? Olha... Gente, olha a pergunta. Olha a pergunta desse cara. Olha a pergunta do cara. Qual a diferença dos filhos de Bolsonaro e filhos de Lula? Gente, qual é o sentido dessa pergunta? Qual a relação dessa pergunta? O que uma coisa tem a ver com a outra? Absolutamente nada. Não tem um filho do Lula que é da política. Não tem um filho do Lula. Tem um filho do Lula que trabalha de treinador de futebol, sei lá, num clube de bosta lá, sei lá onde.
Gente, olha a pergunta. Qual a diferença entre os filhos de Lula e filhos de Bolsonaro? Eu ia perguntar pra ele assim, cara, que diferença? Não, é que não tem absolutamente nada igual. Não é que é qual a diferença, é que não tem nada igual. Não tem, a tua pergunta não tem sentido. Que pergunta é essa? Eu vou perguntar assim, qual a diferença do teu filho pro filho do padeiro? Que resposta você quer, cara? Isso aqui é jornalismo? A diferença, quem tem que definir do ponto de vista de análise, de investigação, é a justiça, em cada caso. Agora, tem uma diferença que é muito básica. Nenhum filho de Lula foi acusado de ser miliciano, nenhum filho de Lula empregou Queiroz no gabinete, nenhum filho de Lula foi acusado de lavar dinheiro em loja de chocolate, como seu Flávio Bolsonaro fez esses 3. Para mim, essa já é uma diferença muito significativa. Agora, tem uma diferença que é entre Lula e Bolsonaro. Quando os filhos estiveram na Berlinda, o Lula falou, investigue o meu. Ó, Barata Brita, muito obrigado, viu, querido? Obrigado aí pela ajuda. Olha, o Bruno Maricato, muito obrigado também pelo super sticker. Eu quero mandar um beijo pro Marco Antônio Silva, ele mandou um superchat, ele falou assim, ó, se você se formar em culinária, quero bolo de chocolate. Pode deixar, querido, mas não vou me formar, não. Eu sou muito ruim na cozinha, não sei fazer nada. O tio Gil falou assim, meu sonho é dar um abraço na Maria Terezo. Maria Terezo. Ai, meu Deus. E eu quero te agradecer, viu, tio Gil? Olha, um beijo no teu coração, amei. Tá aqui na minha mesa, tá bom? Tá aqui na minha mesa. Um beijo, querido. Olha, eu quero agradecer também aqui o Gilberto Viana, que ele falou assim, Victor, essa entrevista é na Rádio Ouro Verde, não sabia que tinha filial no Nordeste. É o mesmo naipe, né? O advogado Rony Araújo falou assim, cada pergunta sem nexo, só o Boulos para ter paciência com esse povo, mas a resposta tá sendo bem dada. Não, o Boulos é genial, né? Só que essa entrevista aí tá sendo assim uma entrevista que mostra, eu tô com vergonha do jornalismo brasileiro, eu tenho vergonha. Porque isso não é jornalismo. Eu tô falando como jornalista, como uma pessoa formada em comunicação social. Isso não é jornalismo. Isso aí é fofoca. Isso aí é gente totalmente sem noção do que tá fazendo, trabalhando numa concessão pública. Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Isso não tem sentido o que eles estão fazendo. Se ele tiver problema, que pague. Quando os do Bolsonaro tiveram na Berlinda, o papai foi proteger o filhinho e demitiu o diretor da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Você não acha essa uma diferença importante? Agora eu queria responder a questão da Ruth. Ruth, desculpa. Isso. Né? Na Ruth, você falou que tem muita gente do governo orbitando no caso Master. Você citou uma em particular, que era o ex-ministro. Em que, o Jacques Wagner? Jacques Wagner? Jacques Wagner tá fazendo o quê? Aonde que tá o Jacques Wagner? O que a senhora tá falando? O Jacques Wagner também tá sendo investigado. Em que? Não. Ministro. Jacques Wagner tá sendo investigado no quê, senhora? A gente tá num processo sendo investigado. Não, diga. De investigação, ministro. Qual a investigação sobre o Jacques Wagner em relação ao Master? A relação do Banco Master, o Jacques Wagner tá dentro da investigação. Onde? Cadê? E aí não... O que ele fez? Ele tá envolvido com o quê? Concluiu, ministro. Cadê? Mentira. Quem tá dentro da investigação na Bahia é a CM Neto, que foi denunciada essa semana por 3.600.000 que recebeu. O próprio Guido Mantega tentou ser aproveitado, inclusive indicado pelo governo. Guido Mantega não é do governo. Mas de toda forma, você pode dizer que foi ligado. É ligado. Foi ministro. É ligado ainda. Sim, é verdade. É ligado ao PT. Você pode dizer, o Guido Mantega trabalhou, né, de algum modo, fez uma consultoria pro Vorcaro. Lewandowski. A esposa do Lewandowski, no escritório, quando ele era ministro da Justiça, fez uma consultoria para o Master. 2 pessoas, ok, que sejam investigadas. Cada uma delas se... Mas na boa, qual é o crime de fazer uma consultoria? Qual o crime de fazer uma consultoria? Qual o crime? Não tem crime! Na época que foram feitas as consultorias, o Banco Master não era investigado. Meu Deus do céu, não tem sentido. Ela, se tiver uma irregularidade, que sejam punidas. Aí você falou, tem muita gente. Tem 2. Aí, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, maior doador dele, Zetel, do Banco Master. O governador do Rio de Janeiro,
também bolsonarista Cláudio Castro, 1 bilhão para... Isso não é investigação, está dado. 1 bilhão para Rio Previdência, tem gente presa jogando dinheiro pela janela. Presidente da Rio Previdência, que fez o esquemão indicado por seu Flávio... Caímos, gente, voltamos? Deu uma queda aí, mas voltamos? Deu uma quedinha, gente? Voltamos ou não? Estamos no ar? Vocês estão comigo? Tá tudo certo? Vou até voltar essa partezinha aqui que acho que deu uma queda, né? Vamos lá. Dele, Zetel, do Banco Master. O governador do Rio de Janeiro, também bolsonarista Cláudio Castro, 1 bilhão para... Isso não é investigação, está dado. 1 bilhão para Rio Previdência, tem gente presa jogando dinheiro pela janela. Presidente da Rio Previdência, que fez o esquemão indicado por seu Flávio Bolsonaro. 3. Governador do Distrito Federal, que botou o BRB para tentar salvar o Master, um banco público, com dinheiro público, para salvar o Master, bolsonarista do 8 de janeiro, também. Andou no jatinho de Master, Nicolas Ferreira, que tenta se colocar como o ilibado, para fazer campanha pro Bolsonaro em 2022. 6. Pô, deixa ele falar. Agora os caras querem que o Boulos pare de falar. O Boulos tá dando a lista dos bolsonaristas aí. Tá dando a lista. Deixa eu ver quem tá me ligando aqui, gente. Peraí. Alô, quem fala? Alô, eu tô acompanhando sua live aqui. Sim. Essa live é muito engraçado. Esse jornalista aí do vídeo do Guilherme Boulos, essa lapada que o Guilherme Boulos tá passando aí, cara, é sensacional. Sensacional essa lapada. Sim, assim, eles estão querendo de qualquer forma tentar colocar o Banco Master no colo do Lula e eles não têm, né, como fazer isso. Aí quando o Boulos começa a falar a lista de gente do Bolsonaro envolvida, eles querem já tentar interferir, né? É um absurdo, né? Sim. Se você pegar uma investigação completa, né, se você puxar, não é só o Daniel Vocaro. Se você puxar a privada do Vocaro, envolve a Folha, a Rede Globo de televisão, sim, envolve o Estadão, a Jovem Pan. Ele comprou muita gente, tem muita gente devendo favor pra ele. Gente, exatamente. Aí quando eu sou daqui da capital, né? Eu moro aqui na zona sul de São Paulo. Aí você pegar as investigações, se você puxar a capivara toda, tem até vereador de São Paulo também está envolvido. Vereador, deputado estadual, principalmente na Câmara da Alesp, sim, e principalmente a Câmara Municipal de São Paulo está cheia. Puxar do Vocaro, está cheia até o prefeito. Mas o Vocaro vai delatar, Fica frio que o Vocaro vai delatar, ele vai sair livrinho e vai ter muita gente presa. Fica tranquilo que vai rolar. Obrigado, meu irmão. Beijo no teu coração. Obrigado pela ligação. Desculpa que um pouquinho de tempo aí que eu tive que ligar pra você, mas eu tô acompanhando sua live aí, tá sensacional a sua live. Te agradeço, querido. Aqui, um beijo, obrigado, valeu. Fica com Deus, viu? Tchau, valeu. Bora lá, gente, valeu. 2 milhões na campanha. Foi 2 milhões do Vocaro na campanha do Lula ou do Bolsonaro? Contem pra mim. Ainda tem pauta local, gente. Parem de inverter narrativa. Parem de inverter narrativa. Chamou o Bolsonaro de idiota. Foi por quê? Não, aí calma. É que ele acha, porque o Bolsonaro é um idiota mesmo. Acho que até o amigo dele acha, os filhos devem achar, a esposa deve achar. Falando um pouco da Deixa eu só trazer aqui a informação. Não, O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né, foi internado agora, está na UTI. A gente traz a informação agora, teve que ser transferido. Até aproveito a perguntar para o ministro aqui, o senhor não acha que já está na hora de uma prisão domiciliar pelo critério... Gente, o Ricardo, tem um cara aqui na live falando assim, o Ricardo falou assim, Victor ficando nervoso no hospício chamado Esquerda. Ô Ricardo, eu não tô... Ricardo, não é nervoso, Ricardo. Ricardo, eu sou jornalista. Ricardo, eu sou jornalista. Eu sou profissional. Eu sou formado. E quando eu vejo jornalistas desse nível aqui, eu fico indignado. É diferente de ficar nervoso. Tá vendo aqui? Eu tô rindo agora. Tô nervoso? Tô tremendo? Tá acontecendo alguma coisa? Tô aqui, ó. Tô sorrindo, ó. Entendeu? Então você tem que diferenciar o que é indignação de nervosismo. Eu não fico nervoso, sabe por quê? Porque eu não devo nada pra ninguém. Simplesmente assim.
Quem deve estar nervoso essa hora é a família Bolsonaro, que tá todo mundo pra ser preso. É outra coisa. Eu não, eu tô aqui, tô tranquilão. Tá bom? Fique tranquilo. Agora, se você quer falar comigo, se você quer debater, se você quer me desmascarar, pega esse telefone aqui. Liga pra mim, não fica acanhado. Tu tem a chance de ligar aqui agora. Tu tem a chance de passar vergonha ou fazer teu nome, queridão. Faz o teu nome. Aproveita, faz o teu nome. Eu tô dando tô dando a live aqui, ó, com quase 1000 pessoas conectadas. Eu tô dando a live aqui pra você falar. Olha que interessante. Mas eu sei que tu é mais um discípulo do Bolsonaro, aquele que na hora que dá merda, na hora que tem que ir pra cima, o que faz? Se esconde, entra no primeiro buraco que vê, é simplesmente assim. Critério humanitário do que vem acontecendo aqui, o que a gente vem assistindo em relação ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ou só é contrário? Olha, até aqui, eu não sei se você... Ele está indo agora para o UTI. Você trouxe uma informação que ele está indo para o UTI. Agora, o break news. Até aqui, para mim, se houve uma análise de perícia médica do judiciário que indicou que não tinha que ir, não tem que ir. Pronto. Ministro, o senhor chegou a dizer aqui que as informações que estávamos passando eram mentirosas em relação a processos de corrupção contra Bolsonaro. Então, o senhor disse assim, dá um Google que vocês vão verificar. Realmente, a gente deu Google. O Ministério Público Federal arquivou investigações relacionadas à conduta do ex-presidente Bolsonaro durante a pandemia da Covid. Por falta de provas que sustentam os indícios do que ele foi acusado. Por exemplo, a Covid, quem tentou arquivar isso foi o Augusto Aras, senhora. Augusto Aras. Depois foi desarquivado pelo Paulo Gonet. A senhora tá pegando título de matéria. Essa Covid ainda vai pra frente. Calma, senhora, tá vindo tudo à tona. Fique tranquila, tem a comissão, inclusive, do Senado Federal. A senhora tá errada. A senhora é irresponsável. A senhora tem que mostrar qual PGR. Qual PGR? O PGR é antigo, não é esse agora. A 4ª Câmara da Coordenação e Revisão do MPF arquivou pedidos de investigação focado na ausência de elementos que configurassem crimes. Corrupção na pandemia. Investigações sobre supostas irregularidades foram arquivadas em setembro de 2025 pelo Ministério Público Federal. Ações na Polícia Federal. Embora indiciado pela Polícia Federal em 2024, o caso de inserções de dados falsos e outras acusações que foram feitas foram arquivadas em março de 2025. Então, aqui, os processos... Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui agora no MP, peraí. Vamos lá. As investigações, os indícios foram Eu citei, pera um pouquinho. Então vamos, se você quer entrar nessa discussão, a gente faz essa discussão. Não, a gente eu citei, a gente precisa passar para os próximos assuntos. Não, mas é que eu não vou passar aqui de mentiroso, não. O senhor pode ser objetivo? Posso ser bastante objetivo. Então vamos lá. Ela citou aqui os casos relacionados à pandemia. Isso, para mim, aqui não foi isso citado. Isso foi a CPI da Covid e tudo mais. Para mim, isso não foi citado. O que eu citei é corrupção da vacina da Covaxin. Esse é um. Tá? Este caso... Vamos lá? Tá aqui, ó. Bora? Tá aqui, ó. Para os bolsonaristas. Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante a pandemia. Tá aqui, ó. Relatório da CPI da Covid cita 9 crimes cometidos pelo ex-presidente. 18/9/2025. 18/9/2025. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Continua a investigação, não foi nada arquivado. Continua a investigação. A PF continua investigando. Tá aí, ó. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Pronto. Bora. Caso continua sendo investigado. Joias. Você não colocou aqui como arquivado. Alô, quem fala? Oi, alô, Vitor? Isso. Oi, é Thiago? Oi, Thiago. O que manda? Eu tô sempre aí no chat aí, o Thiagueira que aparece aí. Ô Vitor, eu queria te perguntar, como é que você aguenta ver tanto churume? Eu tava vendo de manhã essa entrevista aí, teve um bolsonarista que ele colocou só a parte que eles falaram que ela humilhou o... Não, eles pegam só o finalzinho lá e não deixam ele dar a resposta, né? Que ela termina o programa antes, né? Não, toda a questão anterior também, né? Que ele explicou tudo certinho. Sim.
Meu Deus, cara, só precisava desabafar. Nossa, eu tô passando mal vendo isso daí. Não, cara, mas a gente tem que passar isso aqui todo dia pra quê? Porque agora é uma guerra, né? E como eu sei que tem muito bolsonarista que vem aqui na minha live pra tentar criar uma narrativa em cima da mentira deles, porque assim, onde que o bolsonarista vem treinar? Ele vem treinar na minha live. Porque ele sabe que ele não tem argumento pra rebater nada do que eu falo aqui, aí eles vêm treinar na minha live. Olha, o Vitor tá falando isso aqui, como que a gente vai sair dessa? Como que a gente... Então tem muito bolsonarista aqui na live, entende? Só que eles não conseguem sair. Aí o que acontece? Eu mostro aqui a verdade, eu esfrego na cara dos vagabundos a verdade, aí eles começam a falar assim, ai, mas e o Lula? Mas e o Lula? É sempre assim, tipo, essa doideira. Mas é bom, porque uma mente ou outra a gente vira, cara. Fica tranquilo que a gente vai virando. Devagarinho a gente vai virando uma mente ou outra. Beleza, eu já vou encerrar aqui, mas é só para falar outra coisa também, que eu fico indignado. O único canal que eu já ouvi falando de você foi o Carlito Neto. A gente tem um monte de canal aí de esquerda que não coloca nada disso. O pessoal faz um vídeo, cara, mas eu nem ligo, eu nem ligo. Ninguém tá horas e horas, igual você tá aí na live, explicando, mostrando as coisas, passando aí tudo. Igual ontem aquela doida daquela Maria Tereza falou que você não passa. Não, tudo que tem aí, até o que não é bom, você passa. Eu já vi. Exatamente, eu passo tudo. E você não vê ninguém falando. E a eleição tá chegando e a gente tá vendo aí que não há uma união e as pessoas começam a colocar outras pessoas de escanteio, que é que eu vejo que fazem com você. Eu fiz sempre o meu trabalho aqui olhando pra frente, eu não olho pro lado. O Carlito Neto sempre foi um cara que me ajudou muito. O canal DCM sempre me ajudou muito. Tem a Sara Góes. Sim, eu acompanho você lá. Tem, assim, vários canais grandes de jornalismo mesmo. Sempre me ajudaram muito. Agora, canais assim de pessoas específicas são poucos, mas tem alguns. Tem a Teia, que me ajuda muito, são outros tipos de canais. Mas assim, se a gente pegar os grandes mesmo, assim, os caras com 1 milhão de seguidores, realmente não tem nenhum. Não tem nenhum. Eles nunca falaram nada. Eles nunca mas tudo bem, cara. Também eles não são obrigados também. Absurdo, tudo bem. Não são, né? Mas eu acho que se houvesse uma união entre todo mundo. Cara, tu quer mais do que a luta. Tu quer mais que a luta que eu fiz contra os golpistas? Eu fui o único que fiz aquilo tudo contra os golpistas lá. Ninguém divulgou. Não, sim. Eu conheci o seu canal naquela época. Então... Foi justamente no dia 8 de janeiro, quando aqueles bandos de maluco tava invadindo lá, eu tava acompanhando pelos canais dos bolsonaristas, porque eu acompanhava muito, desde a época dos acampamentos. E aí eu vi que você tava transmitindo no dia, foi que conheci o teu canal. Então, mas eu não... Mas beleza. Mas eu não tenho problema com isso, não. Assim, pelo menos eles estão fazendo, eles estão jogando do mesmo lado que a gente. Se eles não querem fazer parceria, não quer, tá bom, beleza. Eu vou seguir o meu aqui e não vou olhar pro lado, não. Cada um jogando em uma quadra diferente, né? Quando podia todo mundo jogar junto. Mas e agora? Eu sou o menor de todos, né? Então, tipo assim, né? Eu não tenho como... Eu divulgo eles, eu já passei canal aqui de todos aqui. Sim. Eu já passei, né? Eu mostro quando eu acho alguma coisa interessante no canal deles, eu mostro aqui e tal. Mas, cara, se eles não estão afim de dar uma força pra subir o canal aqui, não tem problema, não. De boa. Vamos seguir. Beleza, Vitor. Obrigado, viu, cara? Obrigado por essa consideração. Só mandar um recadinho aí. Ô Maria Tereza, vai estudar e sai daí, meu. Toma vergonha. Uma senhora, meu. Pelo amor de Deus, cara. Uma senhora, quase não dá pra entender. Aprende a escrever e aprende a falar, tá, Maria Tereza? Vê se toma vergonha na cara. Falou, Vitor. Valeu, mano. Até mais. Tchau. É o Mário Terezo. Vamos lá. É o Mário Terezo, não está arquivado. Por isso houve mentira quando disse que estava arquivado. Fui objetivo, pode seguir o seu debate. Eu queria partir para a política local, ministro. O senhor é ministro do governo Lula, o PSOL tem um alinhamento nacional, mas o PSOL local aqui decidiu uma candidatura própria, atrapalhando a conjuntura da esquerda como todo, que está unificado na candidatura do secretário da Fazenda, Cadu Xavier. Então, o senhor não acha incoerente do PSOL local, tendo um alinhamento nacional, aqui o PSOL lançar uma candidatura para competir com a candidatura da esquerda? Ministro, me permita só complementar essa pergunta de Saulo. Também. Gente, o Ramalho falou que a Júlia Patriota disse que eu não tenho coragem de debater com ela. Olha, eu só vou conseguir debater com a Júlia Patriota se for por telepatia, né? Porque eu não tenho o telefone dela. Só ela que tem o meu, ó. Meu telefone tá aqui na tela, ó. É só ela ligar pra mim. Agora, pra eu debater com ela, só se for por telepatia, porque eu não tenho... Como que eu vou falar com ela? Eu não tenho o telefone dela, não conheço ela, nem sei quem é. Então fica complicado, né? Difícil, né? Alô, quem fala?
Alô, boa tarde, amigo. Boa Quem fala tarde. é Júnior, aqui do Rio Grande do Norte. Beleza. Terra, a reportagem aí, rapaz, aqui de Natal. Eu estou aqui vendo sua live, rapaz. E estou, que eu não assisti ao vivo, estou assistindo aqui com você agora. Essa turma aí, meu amigo, é brincadeira, viu? Nossa, Eu não você. sou E são da sua cidade aí, né? Esses jornalistas são da Eu sua sou cidade. daqui, são sim, conheço. Aqui, cara, mas eu não tinha assistido, não soube essa época. Isso é uma vergonha para nós aqui, vai ter jornalista dessa qualidade, partidário desse jeito, né? Absurdo, né? Não, assim, eu não tenho nada contra eles serem partidários, mas jornalista tem que ser jornalista, né? Eles são, assim, jornalista da fake news, né? É só bobageira, né, cara? Deixa eu te contar só uma coisa. Eu, enganado que fui, igual a você, em 2018, eu votei em Bolsonaro. Sim. Como muita gente foi enganada. Muita gente foi Eu me enganada. arrependi, cara. Sim, exato. Não tem que ter vergonha disso, não. Eu digo a todo mundo. Como que é o nome dele? O Marreco lá o Marreco do Paraná lá enganou muita gente. O Dallagnol e o Moro conseguiram enganar muita gente da população, mas graças a Deus muita gente viu que foi enganada e depois botaram o Lula de novo no poder. Todos nós colocamos novamente. Querido, você tem que falar comigo pelo telefone, não pode escutar a televisão. Não, ok, tô lhe ouvindo. Tá Tô com bom. fone de ouvido. Tá, querido. Então Aí, eu vou continuar aqui, depois a gente se fala mais. Escuta só mais um, esse Rogério Marinho, esse cara não era radical do jeito que ele é, não. Esse cara foi... O Rogério Marinho tá fazendo de tudo pra tentar se reeleger, cara. E ele viu que só tem o bolsonarismo pra ajudar ele. Se ele fosse pelo centro, ele não se reelege. Ok, então, amigo, parabéns pela sua live. Obrigado, querido. Estamos por aqui lutando contra essa turma, rapaz. Que eu acho esses Bolsonaro uma doença. Mas eles são mesmo, isso é verdade. Todos nós achamos isso, é uma seita, né? Uma seita. Obrigado, querido, um beijo, valeu. Valeu, obrigado. Tchau. Vamos lá. Obrigado, queridos, obrigado, vamos lá. Só exatamente complementar essa pergunta de Saulo com o aspecto de que havia um movimento do PT Nacional de atrair o PSOL para uma federação. Isso naufragou. O PSOL agora está de um lado, a federação continua do outro. E aí, só para complementar, o que é que o senhor pensou sobre essa definição do PSOL nacional, obviamente depois dessa pergunta de Saulo? Vamos lá. Primeiro, eu defendo unidade. Eu não vou aqui ficar opinando sobre o palanque estadual, não me cabe. Eu acho que isso tem as instâncias de direção do PSOL, do PT, mas eu sou um defensor da unidade do campo progressista. Eu acho que está mais claro do que isso, pingo é letra. Segundo, eu, exatamente por ser um defensor da unidade, defendi internamente no PSOL, aliás, junto com as demais lideranças do partido, com quem tem mais voto no partido, diga-se de passagem, né? Eu, a deputada Érica Hilton, a ministra também Sônia Guajajara e outros tantos, defendemos a federação do PSOL com o PT, que o PSOL compusesse uma federação de esquerda. Nem sempre você ganha. Houve uma decisão do Diretório Nacional do PSOL por não fazer a federação nesse momento. Faz parte. O senhor falou aí sobre Érica Hilton, eu queria colocar duas situações. Uma, o fato dela ter assumido a Comissão dos Direitos da Mulher, e quem é contrário a isso diz que ela não menstrua, não tem útero e, consequentemente, não representa as mulheres. E a outra é, por que o senhor acha que essa pauta que ela levanta com muita propriedade do fim da escala 6x1 não engajou a sociedade e muito menos a classe trabalhadora, que seria a grande beneficiada por isso, de uma maneira mais explícita, mais geral? Bom, em relação à primeira pergunta, a Érica Hilton é uma mulher trans, né? Existe transfobia na sociedade, como existe homofobia, como existe machismo, como existe racismo, como existe uma série de visões preconceituosas que precisam ser combatidas. Ponto. Foi eleita como presidente da Comissão da Mulher, com legitimidade, vai exercer um grande trabalho à frente da Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados. Segundo, eu tenho uma visão diferente de você. O tema da escala 6x1 engajou a sociedade a um ponto. As últimas pesquisas, 73% da população defende o fim da escala 6x1. Né? Esse é um tema que mobiliza
A Nilza Vilvert falou assim: boa tarde, Vitor. Você tem contato com a senadora Soraya? Fala para ela que o banco Mercado Pago está oferecendo 120% do CDB. Já vimos isso com o Master. Querida, eu realmente não sei como é que tá isso aí, mas não é a senadora, né? A senadora pode denunciar, obviamente, mas quem tá vendo, eu acho que todo mundo tá ligado nisso agora. Os próprios bancos denunciam, tá? Se os bancos acharem que isso aí é um absurdo, eles mesmos fazem a denúncia pro Banco Central, pra CVM, e eles é que vão fazer isso. Então a senadora nem precisa, porque o interesse de que isso seja denunciado é dos próprios bancos. Então o próprio Itaú, Bradesco, todos esses bancos, eles vão lá e denunciam, tá? Existe uma regulação interna deles de denúncia. O conjunto dos trabalhadores brasileiros. Eu hoje mesmo, aqui em Natal, já me reuni, né, com os trabalhadores de supermercados, atendentes de supermercados, que são um dos mais prejudicados com a escala 6x1. Já me reuni com os trabalhadores da limpeza urbana, hoje mais cedo também, que trabalham na 6x1. Vamos fazer um evento em frente ao Midway, né, que fala? Sim. Que horas que é? 5? 4h30, um evento lá de uma assembleia que estão previstos mais de 500 trabalhadores para a gente discutir o fim da escala 6x1. Essa campanha ganhou tração no Brasil. Esse tema chegou a um ponto de força, por exemplo, na rede social, que é um dos diagnósticos, um dos termômetros de opinião na sociedade que nós temos, que até deputados bolsonaristas que sempre foram contra, ou senadores, pega o Cleitinho lá de Minas Gerais, parece um sindicalista no Senado defendendo o fim da 6x1. O direito é contra e diz que vai causar desemprego. Não, e causar desemprego onde? São os mesmos que lá, 150 anos atrás, quando acabou com a escravidão no Brasil e teve a Lei Áurea, você sabia que tinha gente que dizia que era contra, não podia acabar com a escravidão, porque como é que iam ficar os proprietários de terra, como é que ia ficar a produção rural? Aí passou um tempo, o Getúlio Vargas estabeleceu a lei do salário mínimo. Pegue os editoriais dos grandes jornais e da turma, a posição da turma da direita na época. Vai acabar, as empresas vão falir, salário mínimo. Aconteceu isso? Depois aprovou a CLT, 13º, férias. Sempre, ninguém vai achar que patrão vai defender trabalhador. O papel de patrão e de político lacaio de patrão, que é o que o bolsonarismo é, o papel dessa gente é ir contra direitos dos trabalhadores, é o que sempre fizeram. E o papel de um governo popular que defende trabalhador como o do Lula é defender o fim da escala 6x1. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o Congresso continuar com a posição, que é a posição do seu Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Vocês viram a declaração dele? Ele disse, soltou um vídeo lá junto com o Rueda do União Brasil. É uma blindagem dos partidos, né, ministro, para escala 6x1, exatamente. Ele falou o seguinte, não podemos deixar nem votar. Essa posição dele. Porque se votar, não quer que vá para a pauta. Ele falou que se votar, mesmo os deputados de direita, a pauta é tão popular que mesmo os deputados de direita vão ter que votar a favor. Exatamente. Então vamos segurar para não deixar votar antes da eleição. Então nós tomamos uma decisão. Eu reuni com o Lula essa semana, junto com outros ministros, e nós tomamos uma decisão. Se sentir um cheiro de enrolação no Congresso, o Lula vai mandar um projeto de lei com regime de urgência para o Congresso, obrigando a votar em 45 dias, porque essa é a legislação. Isso está fechado, ministro? Está fechado. Está fechado essa questão? Está fechado. Se tiver enrolação na Câmara, continuar a audiência pública, não sei o quê, o Lula manda um projeto. O que muda? Projeto de lei com regime de urgência, por regimento, é obrigado a ser votado em 45 dias na Câmara e 45 no Senado. Aí acaba a estratégia do Valdemar e dos bilionários e dos bolsonaristas que dizem, não deixa votar, vai ter que votar. Ministro. Aí quem quiser botar digital, que bote. O senhor foi licenciado. A gente precisa encerrar, a assessoria do ministro está aqui falando conosco, ele tem um outro compromisso. A anuência da Itabata Pimenta, o senhor defende, a gente tem muito assunto, mas a gente precisa aqui respeitar também o que foi combinado com o ministro e com a assessoria. Como é que tá a chapa de São Paulo, a chapa do grupo governista em São Paulo? É difícil, tá vendo a assessoria dele, ministro? Como é que tá vendo, né? Simone assumiu a candidatura ao Senado, né? Deve ser o Fernando Haddad candidato ao governo, a Simone, estamos discutindo ainda a segunda vaga ao Senado, estou ajudando o presidente a discutir e a montagem dessa chapa, mas nós vamos ter uma chapa forte em São Paulo. Não, eu tomei uma decisão esse ano, dialogada com o presidente Lula, lógico, nós temos uma prioridade que é reeleger o Lula.
O senhor é do PT? Então, nesse caso, meu papel é ajudar na campanha do presidente Lula. Eu vou estar na coordenação de campanha do presidente Lula, né, cumprindo esse papel. Vou permanecer no governo, fortalecendo o governo nesse momento, com um foco de contribuição na reeleição do presidente Lula. Às vezes tem momentos que o projeto, o que você gostaria de fazer individualmente, tem que ficar em segundo plano em relação à missão, né, a objetivos maiores. Para alguém que está na política, sempre é muito melhor ser candidato, porque não tem lugar vazio na política. Quem não é visto não é lembrado. Você não é candidato, você perde espaço. Né? Agora, nesse caso, né, eu decidi, considerando a situação do Brasil, considerando a lealdade e o apoio ao presidente Lula, vou permanecer com ele no governo e vou ajudá-lo na coordenação da campanha presidencial da República. Carta da anuência de Tabata Pimenta, o senhor defende? Porque eu acho que ela foi retaliada porque defendeu a sua corrente na unificação com o PT, e o pessoal quer negar a carta dela. Não, essa é uma decisão partidária. Agora, se a Tabata tomar a decisão por uma questão de chapa, é lógico que tem que ter, como outros que saíram tiveram. Ministro, bem rapidinho. O senhor foi anunciado, foi nomeado ministro para ampliar a relação do governo Lula com os movimentos sociais. O senhor já foi dirigente do MST. Do MTST. Do MTST. Nos últimos dias, nós temos visto aí vários movimentos do MST com bloqueios, com reivindicações, com reclamações em relação a avanços da pauta do MST de terras no governo Lula. Como é que o senhor tem acompanhado e negociado com o MST essa questão das reclamações, das reivindicações? O governo Lula está lento na questão de desapropriação, de regularização fundiária para atender o MST? Movimento social tem legitimidade para se manifestar, para ir lá fazer manifestação. Eu seria a última pessoa com condição de fazer qualquer crítica a isso, porque foi o que eu fiz nos últimos 25 anos como militante do movimento social, foi isso. As pessoas têm que ser coerentes. O Lula veio do sindicalismo. Então, o respeito à reivindicação e à luta do movimento social só não tem quem não gosta de democracia. Mas o Lula só trata movimento social como criminoso quem não gosta de democracia. A máquina estatal, ela tem suas lentidões e tem suas burocracias, e o presidente, a gente reconhece. Agora, o movimento também reconhece que um governo que tratava movimento social como criminoso e acabou com a política de reforma agrária no Brasil, chamado Bolsonaro, não pode voltar. Então, você pode ter certeza que esses movimentos sociais, por mais que entendam que existam limites no governo e que se manifestem de maneira justa e legítima, estarão ao lado do presidente Lula por mais 4 anos. E deixo aqui minha última, porque estão me... já... Nossa, mano. Cara, como pode um bolsonarista dizer que jornalistas de uma rádio humilharam Boulos? Mano, o Boulos jantou os caras, palitou os dentes. Coitados dos caras, mano. Não pegaram ele em nenhuma. 0. Aí agora, depois que ele sair, essa mulher aqui vai tentar lacrar. Perceba o que ela vai fazer. Já quase me batendo ali. A assessoria ali tá... Deixo, assim, vocês não tenham dúvida, gente. Nós vamos ter uma campanha acirrada. O momento é de polarização. Vai ser uma disputa política duríssima no Brasil. Mas na hora que comparar governos, comparar realizações, comparar biografia, quem é Lula, quem é Flávio Bolsonaro, na hora que for isso, vai ser tetra, não tem jeito. Ok, 13h35. Muito obrigada, ministro, aqui pela sua presença. Só traga aqui a informação, tá? Procuradoria-Geral... Olha lá, só trago aqui a informação, ó. Por que a senhora não finalizou por aí? Ele tem que responder. Ele tinha que responder, ó lá. Ó, tiraram, ó, tiraram. 98 FM já tava falando. Quase me batendo ali. A assessoria ali tá... Deixo, assim, vocês não tenham dúvida, gente. Nós vamos ter uma campanha acirrada. O momento é de polarização. Vai ser uma disputa política duríssima no Brasil. Mas na hora que comparar... A própria rádio tirou porque era fake news, olha só. Comparar governos, comparar realizações, comparar biografia, quem é Lula, quem é Flávio Bolsonaro, na hora que for isso, vai ser tetra, não tem jeito. Ok, 13h35. Muito obrigada, ministro, aqui pela sua presença. Só traga aqui a informação, tá? Procuradoria-Geral da...
Tiraram. Eles mesmos cortaram. Eles mesmos cortaram. Tá? Eles mesmos cortaram. Que a Thaís Bilenque tem apuração Tiraram. pra gente. Tiraram o final. Eles cortaram o final. Tá? Porque provavelmente era fake news. Mano, é muito bizarro. Gente, foi assim, um negócio assim, foi uma entrevista porca. Puta entrevista porca, entrevista de merda, com perguntas sem sentido, sem nexo. Gente, 5 ou 4 jornalistas ali pra fazer isso. Precisa de 5 pra fazer essa porcaria? 5? Botava só o Tiririca fazer a mesma coisa. O Tiririca faria uma entrevista melhor, que pelo menos a gente ia dar risada. Ele ia falar, abestado. Pelo menos ele ia falar abestado pra gente, só isso, a gente ia dar risada. Cara, que bizarro. Que bizarro. Mano, é isso, cara, é isso.